Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos, bem-vindos à nossa aula de número 27. Como vocês observam aí, hoje continuaremos falando um pouco mais sobre as divisões regionais do Brasil. Tá? Especificamente na aula de hoje, a gente vai finalizar essa parte do conteúdo que fala de modo geral sobre as divisões regionais do Brasil e iremos iniciar também o conteúdo novo, destacando aí algumas características diferentes das macro-regiões do território brasileiro, iniciando pela região Nordeste, tá certo? Bem, primeiro ponto então para a gente analisar é que, além daquela divisão geográfica que a gente tem estabelecida pelo IBGE, que regionalizava o território brasileiro em 5 macro-regiões, considerando aí aspectos físicos naturais, aspectos sociais e aspectos econômicos, nós temos também uma outra possibilidade de divisão regional do território brasileiro, que é a divisão em complexos regionais ou a divisão em 3 regiões geoeconômicas, como vocês observam aí nesse mapa, tá? Nós temos aí Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Cada uma dessas regiões, elas apresentam características econômicas e históricas semelhantes, ou seja, cada um desses pontos marcados aí no mapa, com as suas respectivas cores, eles vão apresentar características históricas do processo de crescimento industrial e, após isso, também ligado à questão do fenômeno da urbanização, questões também aí socioeconômicas bastante semelhantes, tá ok? Então, essa divisão regional, ela foi feita em 1967, como vocês observam aí no texto, pelo geógrafo brasileiro conhecido aí como Pedro Pinchas, e ele regionalizou o território brasileiro a partir de suas características históricas de crescimento industrial e econômicas, como o destaque aí para a questão da industrialização, tá? Então, essa divisão do território brasileiro em complexos regionais que vocês estão visualizando aí, ela é uma maneira mais dinâmica da gente interpretar as condições dentro do território brasileiro, ou seja, uma possibilidade mais real da gente identificar as desigualdades socioeconômicas que existem entre diferentes pontos, diferentes regiões dentro do território, tá? Já que cada uma delas aí vão apresentar contrastes ligados a questões socioeconômicas. Bem, e dentro dessa divisão regional, nesses complexos regionais, a gente tem justamente aí a região Nordeste, que a partir da aula de hoje iremos falar bastante sobre essa região, desde suas características naturais até as suas características econômicas e também sociais, tá? Então, de acordo com aquele mapa, a gente observa que, principalmente na região que compreende a parte centro-sul, né, dentro daquela divisão em complexos regionais que a gente viu no mapa anterior, foi aonde se concentrou o processo de crescimento e desenvolvimento da industrialização dentro do nosso país. Eu já havia falado com vocês sobre isso também anteriormente, né? Que todo o crescimento e desenvolvimento da atividade industrial iniciou ali, sobretudo, na região sudeste, ali no eixo entre Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Então, principalmente aquela área, essa área aqui no mapa onde vocês estão vendo, destacando por essas setas aqui, foi a área onde se concentrou o início da industrialização no Brasil e a partir desse ponto se expandiu para outras áreas, claro, influenciando principalmente áreas ali ao redor, como vocês observam aí no mapa, destacado nessa parte em laranja, tá? E a partir da década de 80, o que se observou foi justamente um crescimento, uma descentralização espacial da atividade industrial. Ou seja, as indústrias elas começaram a migrar para outros pontos do território brasileiro, tá? E, consequentemente, foram surgindo aí novas áreas industriais. Mas aí o que isso tem a ver com a questão do Nordeste especificamente, né? Esse processo de descentralização industrial. Por quê? A gente vai ver que esse processo de descentralização da indústria, saindo ali da região Centro-Sul e migrando para outras regiões como Norte e Nordeste, influenciou significativamente o desenvolvimento econômico de outras regiões. E claro que isso viria a impactar também nas condições, na qualidade de vida da população.
E aí, a partir do ano de 2000, o Nordeste ele passou, então, por significativas mudanças devido a esse processo de desconcentração industrial do Brasil. Tá? A gente vê ali no mapa que ele ocorreu a partir dos anos 80, mas, sobretudo, aí, a partir dos anos 2000, é que a gente começa a observar dentro da região Nordeste grandes investimentos e as chegadas de empresas estrangeiras que iriam aí dar esse foco maior, essa visibilidade maior para a atividade industrial no Nordeste. Tá? Então, a região Nordeste, ela se comparada a outras regiões do território brasileiro, né, ela possui indicadores sociais totalmente diferentes das outras regiões. Né? Isso é claro que devido a alguns aspectos que vão influenciar nesses indicadores sociais, como, por exemplo, a mortalidade infantil, analfabetismo, a expectativa de vida, a renda per capita e a questão também do saneamento básico. Então, existem alguns pontos aí negativos que pesam contra a região Nordeste em cima de seus indicadores sociais, se comparado a outras regiões do Brasil, porque várias questões não atendem às necessidades básicas da população. E claro que isso vai impactar nos números de indicadores sociais. Bem, para a gente finalizar então esse ponto, lembrando que a gente vai iniciar falando um pouco mais sobre essa questão da região Nordeste, questão econômica, questão social e até alguns aspectos naturais importantes, a gente precisa então só finalizar os conceitos que nós vimos na aula anterior, né? Que na verdade são os conceitos de região e como se regionaliza, tá? E qual o objetivo da gente regionalizar. Então, o primeiro que vocês observam aí é justamente o conceito de região, o que vem então a ser uma região. Tá? Então, a região, como vocês observam, ela pode então ser definida como uma área com características em comum e que difere das outras áreas que estão ali no seu entorno, tá? De diferentes outros espaços. Tá? E ela pode ser regionalizada considerando seus aspectos econômicos, seus aspectos físicos, administrativos ou políticos. E, de modo geral, existe uma série de fatores que podem ser utilizados para regionalizar um determinado espaço. E aí, como é que é feita, então, a regionalização? De que forma isso acontece? Então, a gente pode entender que a divisão de um grande território, a grande divisão do espaço territorial, na verdade, com critérios previamente estabelecidos. Quer dizer isso? Então, temos o território brasileiro, por exemplo, nós podemos regionalizar ele de acordo com as principais bacias hidrográficas. Então, o critério que foi utilizado para regionalizar o território em bacias hidrográficas foi justamente a hidrografia, como aquele primeiro exemplo que eu trouxe para vocês também, a divisão do território brasileiro de acordo com os biomas ou então com os domínios morfoclimáticos. Percebam que todos eles regionalizam o território brasileiro, mas considerando alguma característica aí específica, tá? E as áreas de menores passam a ser chamadas então de regiões, ok? Então, cada região ela se difere uma das outras por apresentar particularidades próprias. E aí, como a gente já sabe o que é região, como regionaliza e qual o objetivo de fazer essa regionalização? Por que isso acontece? Observem aí que a regionalização, os estudos sobre regiões, elas são justamente importantes para que os governos municipais, estaduais ou até mesmo o governo federal possa fazer a identificação de problemas que afetam aí a vida da população ou o meio ambiente como um todo. E claro que a partir desses estudos regionais vão se identificando problemas e aí verificando quais são as políticas públicas que podem ser desenvolvidas para minimizá-los. Na aula passada, eu havia mostrado um exemplo para vocês que falava sobre mostrava um mapa da violência dentro do território brasileiro, tá? E mostravam algumas regiões e alguns estados que apresentavam maior e menores índices de violência. Então, isso é um critério que foi utilizado para regionalizar, tá? Essa questão da violência. E a partir do momento que se identifica quais são as áreas do território brasileiro que apresentam maiores índices de violência, são as áreas que terão os maiores incentivos para minimizar esse problema. Então vejam aí
a importância dos estudos regionais e de se criar regiões para poder entender os problemas de forma mais próxima do ambiente ali, da área, do espaço onde eles ocorrem. Bem, e aí a gente passa então agora ao início da aula de hoje, né, que vai falar um pouco então sobre a formação e a diversidade regional do Nordeste. Tá? O conteúdo está da página 30 até a página 36, são poucas páginas, peço que vocês façam a leitura dessas páginas depois e, surgindo qualquer dúvida sobre esse ou o assunto que a gente encerrou agora há pouco, podem falar comigo lá pelo Instagram. Antes de tudo, da gente começar a falar sobre essas características naturais, econômicas e sociais da região Nordeste, vamos entender então alguns aspectos geográficos dessa região. Então, destacado aí no mapa, em amarelo, os estados que compõem a região Nordeste, tá? E ela é a maior em quantidade de estados, tá? Porém, isso não significa que em área, em extensão territorial, ela vai ser a maior região. E o mesmo é válido também para a questão populacional. Por mais que ela seja uma região que concentra o maior número de estados dentro daquelas 5 macro-regiões estabelecidas pelo IBGE, ela também não é a região que apresenta o maior quantitativo populacional. Então, a região Nordeste ela contém aí ao todo 9 estados, como vocês observam aqui no mapa: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Tá? E aqui ao lado suas respectivas capitais. Então, a área aproximadamente territorial da região Nordeste corresponde aí a 1,5 milhões de quilômetros quadrados, o que representa aproximadamente 18% do território brasileiro. E, de acordo com dados recentes, a população aí ela está estimada a um número maior de 57 milhões de habitantes. Então, percebam que é uma região bastante extensa do ponto de vista do quantitativo de estado, temos um alto índice populacional, possui uma grande diversidade socioeconômica e uma diversidade também natural. Então, é exatamente por esse motivo, dessa grande diversidade que a região Nordeste possui, que a gente precisa estudar especificamente sobre ela, para que a gente tenha um conhecimento de qual é a realidade econômica, social e das paisagens naturais que compõem essa região. Bem, aí um pequeno histórico, então, para a gente falar sobre o processo de ocupação, né, da região Nordeste, que se mistura bastante com o processo de ocupação do território brasileiro, tendo em vista que a colonização do Brasil ela inicia pela a região Nordeste a partir aí de meados do ano de 1530. Tá? Isso porque ela foi a porta de entrada dos europeus para o nosso território. Então, entre os séculos 16 e 17, a região ela foi o principal centro econômico da colônia devido às atividades desenvolvidas ali. A principal atividade desenvolvida durante essa época e que gerou bastante riqueza para a colônia portuguesa, para a metrópole no caso, né? Porque a riqueza ela era o Brasil ele foi apenas uma colônia de exploração nesse período. Então, gerou muita riqueza para essa região. Então, o centro econômico do Brasil, durante esse período do século XVI e XVII, foi justamente a região Nordeste, sobretudo por conta da produção da cana-de-açúcar. E claro que não apenas pontos positivos, né? Se a gente pensar do ponto de vista econômico, o fato da região Nordeste ela ter sido a porta de entrada dos portugueses no Brasil, ter sido o principal centro econômico durante os séculos XVI e XVII e ter gerado bastante riqueza para a metrópole portuguesa durante esse período, por conta da produção da cana-de-açúcar, alguns impactos negativos foram também percebidos aí durante esse período, como por exemplo, como vocês observam aí, por conta da economia açucareira, né, que determinava aí a economia da região, tivemos aí uma grande perda da vegetação original de Mata Atlântica
e também um aumento expressivo de povos de origem africana, que eram trazidos para o Brasil para trabalhar dentro dos engenhos como escravos. Tá? Então, são pontos bastante negativos do processo de crescimento, desenvolvimento do território brasileiro, mas também aí da região Nordeste. Continuando então, observem esse ponto aí, ele é bastante importante porque já falamos sobre isso em aulas anteriores que mostram aí como diferentes ciclos econômicos tiveram importância para o processo de integração do território nacional e expansão populacional, os processos migratórios, né, que a gente tinha falado em aulas anteriores. Então, observem aí que no processo de integração do território nacional, ao longo dos séculos XVIII e XIX, o Nordeste gradativamente perde importância econômica para outras atividades. O que acontece? Durante os séculos XVI e XVII, o grande motor da economia da colônia portuguesa, no caso o Brasil, era justamente a cana-de-açúcar. E à medida que outras regiões nas Américas começam a produzir também, e isso se torna mais interessante esse comércio com a Europa, a produção da cana aqui dentro da região Nordeste ela começa a declinar, perdendo espaço para outros mercados, sobretudo na América Central. E, por conta disso, outros ciclos econômicos vão surgindo dentro do território brasileiro. E isso vai influenciar o processo de integração, mas também a questão do intenso fluxo migratório que ocorreu principalmente da região Nordeste, ou seja, a saída da população do Nordeste para outras regiões buscando melhores qualidades de vida. Então, observem aí que nos séculos XVII e XVIII, a mineração é a principal atividade realizada no interior do território, sobretudo ali no estado de Minas Gerais. Já no século XIX, as atividades econômicas mais expressivas no início da industrialização, para o país, na verdade, foi justamente o ciclo da borracha na região norte e do café na região sudeste. Então, observem que dois ciclos econômicos ocorrendo em regiões distintas e que atraíam um quantitativo significativo de pessoas. Tá? Então, o lucro tanto dessas duas atividades serviu justamente para dar início ao processo de industrialização, como nós falamos já anteriormente, que toda aquela crise do café ali por volta do ano de 1929 e 1930, todo o acumulado de riqueza do café serviu justamente de incentivos para o desenvolvimento da atividade industrial, que, claro, se concentrou ali na região sudeste, sobretudo no estado de São Paulo. E, além das transformações econômicas, obviamente, o Nordeste, principalmente no seu interior, passa por uma área de repulsão devido, então, aos grandes períodos de estiagem, devido à questão do clima ser bastante árido. Isso proporcionou, então, significativos fluxos migratórios em direção ao complexo do Centro-Sul, e em especial para a partir da segunda metade do século XX. Então, em outras palavras, pessoal, resumindo esse pequeno texto, o que ele quis dizer foi o seguinte, que durante um período, sobretudo ali entre os séculos XVI e XVII, a região Nordeste ela vivia o auge de sua economia, o Brasil vivia o auge de sua economia por conta da produção da cana-de-açúcar. Então, com o passar do tempo, outros ciclos econômicos foram surgindo, sobretudo na região Sudeste e região Norte, o que, é claro, diminuiu o foco na produção da cana-de-açúcar, dando espaço para outros ciclos e influenciando aí toda a questão do processo do fluxo migratório da população do Nordeste para outras regiões. E à medida que esses outros ciclos também passaram por seus períodos de crise, como no caso do café, o lucro que foi absorvido durante o auge da produção de café serviu justamente para estimular o desenvolvimento da atividade industrial a partir do ano de 1930. E claro, não só por esse declínio na produção de cana-de-açúcar, mas também pelas condições climáticas da região Nordeste. Por conta dos grandes períodos de estiagem, no caso da questão da seca, isso fazia com que a população do Nordeste tivesse uma tendência a migrar para outras regiões, como, por exemplo, a região Sudeste, que aí, nesse período da industrialização a partir de 1930,
começou então a ofertar uma grande possibilidade, aí, um grande número de postos de trabalho. Então, a população ela se sentia atraída e começava a migrar. Tivemos também a questão da construção de Brasília, que eu já falei com vocês, que também funcionou aí como um fator de atração para a população do Nordeste que migrava para a região centro-oeste do Brasil. Bem, seguindo, então, vamos responder algumas questões que estão aí presentes aí no livro de vocês. Então, observem aí a primeira. O litoral nordestino brasileiro teve um importante papel nos séculos XVI e XVII, de modo que chegou a ser a área mais importante e valorizada do território nacional, como eu havia comentado com vocês anteriormente. Observem a imagem ao lado que se associa ao que estudamos anteriormente e responda o que tornava esse litoral tão importante nesse período. Então, observem aqui, engenho de açúcar em Pernambuco, colonial, e a produção aqui de framboesa no século XVII. Então, como resposta, vocês podem colocar aí que foi a primeira região de povoamento, como vimos anteriormente. O processo de colonização ela inicia pela região Nordeste, formadas pelos colonizadores portugueses. Tá? A primeira grande atividade econômica foi o extrativismo de pau-brasil, como vimos anteriormente também, logo suplantado pelo cultivo da cana-de-açúcar, né? Baseado aí no sistema de colonial metrópole. Segunda questão, ela fala o seguinte: a partir dos elementos contidos na xilografura da imagem anterior, cite algumas influências na cultura nordestina ou brasileira contidas na obra. Então, a xilogravura ela apresenta uma grande influência cultural, né, dos negros africanos, verificada nos elementos como instrumentos musicais, danças e vestuários. Então, a gente sabe que a grande diversidade cultural que a gente tem dentro do território brasileiro é sobretudo por conta dos indígenas, dos negros e dos migrantes europeus que vieram para cá durante todo aquele período ali colonial e posteriormente a ele também. Tá? Essa outra questão aqui, ela é pessoal, tá? Vocês podem responder de acordo com a pesquisa que vocês fizerem aí, tá? Bem, diante então daquele primeiro mapa que a gente viu anteriormente sobre a região Nordeste, vimos que em quantitativo de estados, ela é a maior região, apresentando 9 estados, porém ela não é a maior em extensão territorial e nem em quantitativo populacional. Apesar disso, a região Nordeste ela vai apresentar uma grande diversidade também em suas características naturais, econômicas e sociais. Então, justamente por isso, sobretudo ligado às atividades econômicas que são desenvolvidas em cada um dos pontos das sub-regiões do Nordeste, é que a região Nordeste ela pode então ser subdividida em 4 regiões distintas, como vocês observam aqui nesse mapa. Então, o Nordeste ele vai ser dividido então em região da Zona da Mata, nesse verde mais claro aqui próximo do litoral, tá? Região do Agreste, logo posterior aqui à parte da Zona da Mata, a região do Sertão e a região do Meio Norte. Cada uma dessas regiões elas vão apresentar características, sobretudo econômicas, diferentes uma das outras, ou seja, existem algumas atividades econômicas que predominam em cada uma dessas regiões. Então, exatamente por isso, é uma das possibilidades, um dos critérios que são utilizados para dividir o Nordeste em 4 sub-regiões. Tá? Destacando aqui, principalmente aqui, a questão do Agreste, ela funciona aí como uma região de transição entre a região do Sertão e a região da Zona da Mata. Então, devido às características naturais, o Complexo Regional do Nordeste ele foi subdividido em 4 sub-regiões, tá? Que possuem cada uma um conjunto de atividades econômicas ligadas às suas características naturais. Então, em resumo, é justamente o seguinte. Lembra aquela divisão regional que eu falei com vocês no início da aula, que dividia o território brasileiro em 3 complexos regionais, as chamadas regiões geoeconômicas? Pois é,
Então, a partir daquelas características históricas e econômicas que foram utilizadas, percebeu-se que no Nordeste poderia também ocorrer uma divisão também em sub-regiões, conforme aí as atividades econômicas que são realizadas, de acordo com as características naturais de cada uma dessas regiões. Tá? Tenho isso em mente, que a divisão do Nordeste em sub-regiões ela foi feita considerando as atividades econômicas desenvolvidas de acordo com as características naturais de cada uma das regiões. É como se as potencialidades naturais de cada uma dessas regiões fossem utilizadas para desenvolver atividades econômicas. E dentro dessas subdivisões, nós vamos analisar a partir da próxima aula cada uma dessas características. Vamos falar individualmente de cada uma dessas sub-regiões. Principais atividades econômicas que são desenvolvidas, características naturais, sociais também. Bem, e aí apenas destacando alguns pontos, já adiantando sobre as características de cada uma daquelas sub-regiões do Nordeste, nós temos aí que as características das sub-regiões nordestinas são de fundamental importância para a compreensão das relações sociais ali estabelecidas. Então, a gente precisa entender quais são as relações econômicas que existem em cada uma dessas sub-regiões para a gente entender como é que a sociedade se organiza dentro daquelas sub-regiões, tá? Outros aspectos de grande importância também devem ser entendidos para que uma análise da região seja feita sem preconceitos ou distorções. Ou seja, como a gente viu ali as sub-regiões, nós temos Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Geralmente a gente tem a impressão, né, popularmente falando, de que a região do Sertão e do Agreste só tem seca, e enquanto a região da Zona da Mata só tem praia. Mas esqueçam isso. Por isso que é importante a gente entender as características de cada uma das sub-regiões, para que a gente possa tirar essa ideia de que o sertão só é seca e de que o litoral só é praia. Essa visão ela não existe. Além do problema da seca dentro do sertão e em alguns pontos do Agreste, nós vamos ter uma grande diversidade social, econômica e cultural, de fauna e de flora também. E já no litoral nós vamos ter grandes complexos industriais que são importantes para o desenvolvimento do Estado como um todo. E iremos falar também um pouco mais sobre isso, tá? Então, destacando esses dois pontos, adiantando aqui, essa primeira imagem aqui, ela destaca principalmente aí a atividade da fruticultura no município de Petrolina, no sertão pernambucano, tá? E é uma atividade que vem crescendo muito naquela região e iremos falar sobre isso também na próxima aula. Aqui, como vocês observam, Palmeiras de Babaçu, na cidade de Itapecuru-Mirim, no Maranhão. Então, a gente sabe que aqui predomina ali na região do Meio Norte atividades ligadas ao extrativismo vegetal. Então, também nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Aqui destacando, então, a região da Zona da Mata, ou seja, litoral, a gente vai falar principalmente sobre os grandes complexos industriais que passaram a integrar áreas próximas do litoral, né? A questão do Porto de Suape, também a questão populacional, que é onde se concentra grande parte da população da região Nordeste próximo do litoral. E aqui nós temos algumas imagens que destaco aí a questão do Agreste pernambucano, ou seja, a região ali do Agreste que compõe uma das sub-regiões do Nordeste, destacando aí toda a diversidade de produção agropecuária que existe nessa região. Então percebam que cada uma dessas sub-regiões, elas vão se destacar por algum tipo de atividade. E são esses destaques, essas características que a gente precisa e vai conhecer, então, a partir da próxima aula, tá ok? Bem, pessoal, de atividade de casa, eu deixo para que vocês respondam a página 28, 29, 30 e 31. Lembrando que qualquer dúvida sobre esse ou assuntos anteriores, falem comigo lá no Instagram, tá certo? Então, tchau para vocês e até a próxima.